Oi, boa noite. Primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Jamile de Souza Ferreira, né? Eu sou formada em administração, sou especialista em controle e finanças, especialista em desenvolvimento regional e inovação e hoje estou mestranda em planejamento territorial, né? Entre os temas ali sugeridos, eu resolvi falar sobre o controle financeiro e custos. Por quê? Porque eu entendo que a gestão financeira, ela é a base, a sustentação para qualquer negócio. E aí, pensando em controle financeiro, pensando em gestão financeira, a gestão financeira, ela está pautada em três elementos, né? É um tripé. E aí, esse primeiro elemento é o entendimento conceitual. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. O segundo elemento é a importância de realizar os controles efetivamente, né? E o terceiro elemento, e aí quando a gente pensa em pequeno negócio, é uma coisa que se mistura muito, é a separação das despesas pessoais das despesas da empresa. Então vamos lá. Primeiro elemento, parte conceitual. Quando a gente pensa em gestão financeira, quando a gente pensa em finanças, a gente tende a pensar que tudo é gasto. E de fato tudo é gasto, tudo sai do nosso bolso. Mas esse gasto, ele pode ser dividido em custos, ele pode ser dividido em despesa e ele pode ainda ser um investimento. E o que é cada coisa? E por que eu preciso entender cada uma dessas coisas? Porque entendendo cada uma dessas coisas, eu vou conseguir depois fazer uma apuração melhor do resultado do meu negócio, né? Por exemplo, o que é custo? Custo é tudo aquilo que é importante para fazer o meu negócio acontecer. É aquilo que está ligado efetivamente à minha produção. Quando a gente pensa aí na propriedade rural, o que é custo para a propriedade rural? A compra de sementes é custo, a água que eu utilizo é custos, a mão de obra na minha propriedade rural é custos. Por quê? Porque tudo isso está ligado efetivamente à minha produção. E por que é importante eu entender isso, Jamile? Porque quando eu entendo o que é custo, eu consigo, por exemplo, compor um preço de vendas melhor. Eu consigo depois fazer uma DRE, fazer uma apuração de resultado, porque eu preciso ter essa separação de tudo que é gasto, eu preciso classificar isso para colocar cada coisa no seu devido lugar. Então a gente teve aí o primeiro conhecimento, o entendimento de custo e da importância de custos para o meu negócio, certo? A gente tem despesas, as despesas são todos esses gastos, mas que não estão efetivamente ligados à minha produção, mas eles existem, né? Um gasto, por exemplo, com terceiros, que não está diretamente ligado à minha produção, um gasto com entrega, que não está diretamente ligado à minha produção. Isso é despesa. E investimento é aquilo que fica no meu negócio, que eu compro, que ele vai me gerar a longo prazo aí um retorno. Então, parte conceitual, esses três elementos são básicos, são importantes de entender, porque lá na frente isso vai ter uma importância. E aí, o segundo tripé de uma boa gestão financeira são os controles. E muitas vezes o pequeno produtor rural, por trabalhar, né, por estar envolvido ali com a família, ele acha que não precisa fazer um controle financeiro. E aí está o grande erro, porque aquilo que não é controlado não é gerenciado. E ainda que seja uma pequena propriedade, que a essência do trabalho seja familiar, é preciso fazer os controles financeiros, né? É importante você, ainda que seja em um livro caixa, começar a anotar ali suas entradas e suas saídas, né? Para quê? Para você conhecer o padrão de gastos que está tendo no seu negócio e de repente até para você, com a evolução, conseguir fazer um demonstrativo de resultado e conseguir aferir. Peraí, o meu negócio, ele está tendo lucro ou está tendo prejuízo? No meu negócio, o que é que está dando mais gasto no meu negócio? O que é que está dando mais despesas ou mais custos, né, no meu negócio? Onde é que eu posso estar fazendo a correção? E eu só consigo fazer isso se eu começo a anotar. Se eu tenho esse hábito de anotar, ainda que seja em um livro caixa básico. Então esse aí é o nosso segundo elemento. E o nosso terceiro elemento, que eu acho que é onde a micro e pequena empresa peca e o produtor rural também peca, porque a gente tem que pensar no produtor rural também como uma empresa, né? Que é o elemento da separação das despesas familiar da despesa da produção rural, da despesa da propriedade rural. E na maioria das vezes, assim como acontece na pequena empresa, na microempresa,
na atividade rural, eu acho que é até mais misturado. Eles misturam muito, né? Então é importante o produtor rural ter ciência de quanto ele precisa, qual o padrão de gasto da minha família, quanto que a minha família ela precisa para sobreviver e, mais importante, quanto que a minha propriedade rural consegue me dar de recurso para a manutenção da minha família, né? E aí começar a fazer essa separação das despesas da empresa, das despesas da propriedade rural, das despesas da família. E não pensar tudo como uma coisa só, né? E aí tem um segundo erro que eu percebo, que a propriedade rural, o proprietário rural, ele faz a seguinte leitura: produzimos, tudo que entrou é nosso, tá? Tudo que entrou é de vocês, vai para casa, vai para a família, mas e aí? Como é que você vai continuar custeando a sua propriedade rural? Como é que você vai comprar novas sementes? Como é que você vai pagar novos funcionários novamente, produzir novamente, né? Então, é o nosso terceiro pilar, né? Fazer essa separação, fazer essa leitura de quanto que a minha família precisa, mas tão importante quanto saber quanto a minha família precisa é quanto a minha propriedade rural ela consegue me dar de rendimento para eu manter a minha família, né? Porque às vezes o próprio produtor ele sangra a propriedade dele, tirando tudo que entra da propriedade e jogando para a família, né? E aí levando a endividamentos, levando a inúmeras outras coisas que a gente pode estar discutindo. Então é isso que eu queria falar sobre os controles financeiros, a importância do custo para a propriedade rural. Fiz essa separação aí levando em consideração o tripé da gestão financeira, que é o entendimento conceitual de gastos como algo mais global, separando gastos entre custos, despesas e investimentos. O segundo tripé, a importância dos controles financeiros. E o terceiro parte do tripé aí é a separação de despesas da empresa e despesas pessoais, tá bom? Era essa a contribuição que eu queria deixar. Obrigadão!